Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, se vocês voltarem lá nos nossos primeiros vídeos dessa nossa 10ª aula de teoria de perturbação dependente do tempo, eu, além de introduzir o formalismo, né, que a gente acabou utilizando ao longo dessa 10ª aula para tratar esses problemas de teoria de perturbação, eu também, né, enunciei para vocês qual que era o nosso problema central a ser resolvido nessa 10ª aula de teoria de perturbação dependente do tempo, que era, no caso, calcular probabilidades de transição. Ou seja, dado que nós estamos inicialmente em um estado que é um autoestado do hamiltoniano H0, da parcela não perturbada do hamiltoniano. Qual que é a probabilidade desse cara transicionar, depois de um certo tempo, para outro autoestado φf, diferente do estado inicial, também autoestado do nosso hamiltoniano H0. E a gente, basicamente, escreveu a expressão explícita desse cara, e depois eu cheguei a calcular com vocês um exemplo explicitamente, da perturbação senoidal e também da perturbação constante, quando ela é independente do tempo, simplesmente ajeitando a frequência de quando a perturbação ela é proporcional a um cosseno, enfim, fiz isso em um dos últimos vídeos dessa nossa 10ª aula, e com isso, nós calculamos de fato qual que foi a nossa amplitude, a nossa probabilidade, no caso, perdão. Porém, todo o desenrolar dos últimos vídeos foi feito levando em conta que φf faz parte do espectro discreto de energia de H0. E isso ficava bem evidente pela forma que a gente escreveu a nossa probabilidade de transição. Se vocês lembrarem, a gente escreveu essa probabilidade como sendo o módulo ao quadrado de φf com ψ de t. Esse cara só é uma probabilidade se o φf faz parte do espectro discreto. Isso porque se φf fizesse parte do espectro contínuo de H0, caso ele exista, por exemplo, esse módulo ao quadrado não seria a probabilidade, sim uma densidade de probabilidade. E aí, para ser a probabilidade de fato, a gente deveria integrar esse cara, sei lá, no parâmetro alfa contínuo, que descreve, no caso, essa parcela contínua dos autoestados, por exemplo, de H0, que o nosso φf faria parte. Então, todo o nosso tratamento foi feito levando em conta que φf faz parte do espectro discreto da energia. Agora, e se φf fizer parte do espectro contínuo? Se existir um espectro discreto e um espectro contínuo de H0, e a gente quiser calcular qual que é a probabilidade de transição de um estado inicial φi para um estado φf que está no espectro contínuo, como é que a gente faz as adaptações? Como é que são as adaptações necessárias a serem feitas para que a gente consiga resolver o nosso problema central, aqui no caso, essa nossa 10ª aula da teoria de perturbação dependente do tempo. Então a ideia desse vídeo daqui é mostrar como é que seriam essas adaptações para depois, eu inclusive construir um resultado com vocês, obter explicitamente uma dessas probabilidades, para um tipo de perturbação específica, que vai ser a contínua, para a gente poder pegar a regra de ouro de Fermi, que vai ser o último assunto, o último tópico que a gente vai falar nessa nossa 10ª aula de teoria de perturbação dependente do tempo. Mas então, vamos lá. Se φf fizer parte do espectro contínuo de H0, ou seja, o espectro contínuo da energia do nosso hamiltoniano não perturbado, como é que a gente vai fazer então o nosso tratamento para calcular a probabilidade de transição? Bom, levando em conta a existência de um espectro contínuo do nosso hamiltoniano não perturbado H0, significa então que para esses autoestados que fazem parte do espectro contínuo, a gente pode caracterizá-los, pelo menos no que diz respeito à energia, a gente pode caracterizá-los em termos de algum parâmetro contínuo, que eu vou passar a representar por alfa. Além disso, esses autoestados do espectro contínuo, do nosso hamiltoniano não perturbado H0, também pode ser definido em termos de outros parâmetros, que eu vou aqui chamar, no caso, de beta. Então, com esse conjunto de parâmetros, alfa, que é um parâmetro contínuo relacionado com a energia, e beta, que são outros parâmetros que caracterizam os nossos estados, sejam esses parâmetros contínuos ou discretos, a gente consegue escrever os autoestados do hamiltoniano H0, da parcela contínua do espectro, como sendo genericamente estados do tipo alfa, beta. E aí, nesse sentido, o nosso estado φf recebe o rótulo óbvio, vai passar a ser escrito como sendo um alfa f, beta f. Ok? Para não ficar abstrato o significado desses alfas e betas daqui, porque eu sei que talvez, para muitos estudantes, esses caras podem ser abstratos, enfim, a necessidade da gente representar dessa forma, eu vou colocar aqui um exemplo que vai deixar bem claro o que significa esse alfa e esse beta. Vamos supor que a gente está analisando, por esse formalismo, um sistema em que a hamiltoniana não perturbada é a hamiltoniana da partícula livre, p ao quadrado
sobre 2m. E que a partícula que a gente está analisando é um elétron, que tem spin meio. Consequentemente, né, vamos lá, obviamente existe um espectro contínuo da energia, certo? Que é a partícula livre. Partícula livre tem um espectro contínuo de energias, ok? Dados exatamente, né, por P ao quadrado sobre 2m, sendo que o P vai ser o momento daquela partícula, ok? Por conta disso, como é que a gente pode escrever os estados, ok? Os nossos estados aqui no caso, φ, que são autoestados do nosso hamiltoniano H0, né, nesse caso aqui. Né? Bom, a gente pode escrevê-los como sendo estados do tipo P e mais ou menos, dependendo se o spin, né, da partícula for mais ou menos, ou enfim, uma combinação desses caras. Mas o mais importante é uma parcela que diz respeito aos graus de liberdade externos e outra que diz respeito aos graus de liberdade internos, que é o de spin. Nesse sentido, percebam que essa forma de representar esses autoestados é exatamente essa forma daqui que eu falei com alfa e beta. Percebam, P é um parâmetro contínuo que está relacionado com a energia e o mais ou menos são outros parâmetros que também são colocados para poder caracterizar o nosso sistema. Que aqui, no caso, quem está fazendo o papel é o beta. Então, quem está fazendo o papel no caso do alfa aqui, é o P, e quem está fazendo o papel do beta é o mais ou menos. Ok? Então, essa que é a ideia. Ok? Toda vez que a gente tem um espectro contínuo de energia, o parâmetro que está relacionado, né, com o hamiltoniano, né, com a energia de fato, ele vai ter que ser contínuo, e esse beta, ele pode ou não ser contínuo, aí depende do sistema. Nesse caso daqui foi discreto, mas nada impede do beta ser contínuo. Ok? Então, né, enfim, levando em conta que a gente está trabalhando no espectro contínuo, é conveniente escrever dessa forma daqui os estados. Ok? Genericamente por estados alfa e beta, e aí nesse caso específico do nosso φf vai ser um estado alfa F, beta F. Beleza, a partir dessa escrita, como é que fica então a nossa probabilidade de transição do nosso estado inicial φi para o estado final φf? Né? Bom, para poder escrever essa probabilidade, a gente vai ter que separar em dois casos. O primeiro caso, que é quando esses outros parâmetros beta forem parâmetros discretos, e o segundo caso, quando eles forem contínuos. Okay, vamos começar com um caso em que beta é discreto, como por exemplo, né, aquele caso lá que eu coloquei, né, de spin, né, mas enfim, beta discreto. Se o beta for discreto, vamos lá, como é que vai ser a probabilidade? A probabilidade, claro, né, vai envolver aqui no caso o módulo ao quadrado, né, de φf, beta f, com o nosso psi de t, ok? Mas lembre-se, como aqui é o caso contínuo, esse cara daqui não é a probabilidade de fato, ele é a densidade de probabilidade de transição, né, levando em conta esse o nosso estado alfa f, beta f. Né, mas levando em conta que o nosso alfa f é um parâmetro contínuo, não faz sentido a gente perguntar de probabilidade para o valor de alfa f exato. Porque, né, uma densidade, faz sentido a gente sempre perguntar qual que é a probabilidade do seu sistema ser encontrado com aquele parâmetro contínuo ou no intervalo em torno dele. Certo? Consequentemente, como é que a gente faz para ter a probabilidade de fato? A gente tem que trocar aqui de alfa f para um alfa qualquer, ok? E a gente vai fazer essa integração em alfa em um intervalo, né, delta alfa aqui, centrado no alfa f, que eu estou representando dessa forma. Então, delta alfa f corresponde a um pequeno intervalo em alfa, né, pequenininho, que, né, no caso é centrado em alfa f. Aí sim, esse cara daqui é uma densidade de probabilidade com relação ao alfa, e eu estou integrando essa densidade em torno de um pequeno, né, intervalo ali, né, enfim, em torno de um domínio que contém o alfa f, e aí esse cara agora sim vai ter uma noção de probabilidade. O fato de beta ser discreto faz com que eu possa simplesmente colocar o beta f aqui sem nenhum tipo de problema. No caso do beta contínuo, o que vai mudar é que eu tenho que tirar esse f, porque também não faz mais sentido perguntar de probabilidades com relação a betas específicos, né, o caso o beta f, e aí a gente teria que tirar o f aqui e colocar mais uma integração em beta. Porque, apesar dessa probabilidade estar correta, a expressão, é conveniente a gente escrevê-la em termos sem ser do parâmetro alfa, mas sim em termos do parâmetro E, da energia de fato. Né? Ou seja, é conveniente a gente pensar nos nossos estados como sendo, na verdade, estados do tipo EF e beta F, ou seja, passar a representá-los, né, rotulá-los pela energia e não mais por esse parâmetro contínuo. Isso porque medir a energia é natural, né, mais natural, né, para a gente do que muitas vezes esse parâmetro contínuo que aparece, além de que, vamos lá, o nosso problema não é a probabilidade de transição de um autoestado do hamiltoniano H0 para outro autoestado. Se a gente está falando de autoestados do hamiltoniano, naturalmente a energia aparece ali como uma grandeza central, certo? Porque são autoestados do hamiltoniano. Então é conveniente a gente escrever esse cara em termos da energia. Como é que a gente faz para escrever esse cara em termos da energia? Né? Bom, evidentemente,
a gente vai, né, trocar aqui os nossos estados. A gente vai trocar o label, né, para todo estado com algum alfa F. A gente vai conseguir trocar esse alfa F por um EF, ou seja, a gente pode trocar o alfa pelo E, e aí a gente tem que trocar esse D alfa. Como é que a gente faz para trocar esse D alfa? Aí é uma questão de mudança de variável de integração mesmo. Não é simplesmente trocar o alfa pelo E, certo? Porque lembrando, né, a relação entre alfa e E, ela pode ser de muitas formas diferentes. Então como é que a gente faz isso? Bom, o nosso alfa é uma função da energia. Ok? Uma forma fácil de perceber que esse nosso alfa é uma função da energia, pega o nosso caso da partícula livre. No caso da partícula livre, a gente tem que a energia é igual a P ao quadrado sobre 2m. Consequentemente, a gente consegue escrever o nosso parâmetro contínuo como sendo uma função da energia. E qual função é essa? Essa função é a raiz de 2m. Então perceba, o nosso parâmetro contínuo é uma função da energia. Então aqui eu estou pensando da mesma forma. Nosso parâmetro contínuo, uma função da energia, e aí essa função daqui, né, alfa de E, depende, claro, da natureza do seu sistema. Ok? A partir disso, o que a gente faz? Vamos derivar esse cara com relação à energia. E, evidentemente, esse cara é uma função que depende da energia. Para essa derivada, eu vou dar um nome. Eu vou dar o nome de ρ. Aí, aqui no caso, vai ser ρ de E. Ok? Ρ da energia. Ok? Que é simplesmente a derivada do alfa. E aí, consequentemente, a gente tem que d alfa é igual a ρ E d E. Percebam que, sabendo qual que é a relação entre o parâmetro e a energia, que é o básico, é o óbvio que você tem que saber, porque a gente está falando de autoestados do Hamiltoniano, H0, e aí, né, você supõe que você conheça esses autoestados e a relação entre eles, né, tudo. Então, esse ρe é bem conhecido. Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui a nossa integração em alfa por uma integração na energia, ok? E aí, a gente vai colocar aqui o nosso ρe. Então, esse cara daqui vai ser a nossa expressão, né, de fato, da nossa probabilidade de transição. Para quem gosta de dar nome para as coisas, esse ρe também é conhecido como densidade de estados. Ok? E a ideia disso vem, né, daquele nosso d alfa é igual a ρ E dE. Né? Percebam que aqui na prática o ρ está atuando como sendo uma densidade. Okay? Uma densidade de estados com relação à energia. Ou seja, qual que é a quantidade de estados que estão entre a energia E e E mais ΔE. Essa aqui é a interpretação. Ok? Faz sentido a gente pensar nisso? Se a gente for pensar, por exemplo, na partícula livre, que a energia é P ao quadrado sobre 2m. Percebam que se a gente pega dois momentos que são separados por um dp, ou seja, vamos supor que a gente pega um momento P e P mais dp. Percebam que entre esses caras daqui, né, dependendo do valor do momento, existe uma quantidade maior ou menor de estados. Certo? Por quê? Porque, né, só a gente analisar o valor da energia. Como aqui tem um P ao quadrado, isso significa que quanto maior for o valor de P para o mesmo intervalo ΔP, a gente vai ter uma quantidade de estados muito maior, porque vão ter muitos mais valores de energia ali no meio do caminho por conta desse ao quadrado. E aí esse ρe carrega exatamente essa informação. A densidade de estados, né, com aquele parâmetro alfa inicial, né, que vão possuir, no caso, né, as energias, né, no caso entre E e E mais ΔE. Mas beleza, né, a partir do momento que a gente trocou a nossa integral em alfa para uma integral na energia, evidentemente essa nossa integração tem que ser feita, né, em um domínio centrado na energia final, porque não faz sentido perguntar qual é a probabilidade do seu sistema transicionar para o autoestado FIF, com energia bem definida. Tem que ser para um estado, né, com energia EF ou um entorno, né, dado que esses caras são contínuos. E, vamos lá, né, o segundo caso, né, a segunda expressão, é quando o beta for contínuo. Se o beta for contínuo, a gente vai ter esse mesmo problema de falar de uma probabilidade de fato, porque o beta seria contínuo. Então, qual que seria a alteração? A alteração seria que, agora, esse módulo ao quadrado, né, na parte do beta, também é visto como uma densidade, não mais como uma probabilidade de fato. Então, a gente tem que tirar esse f daqui, ok? E acrescentar, no caso, uma integração em beta. E aí a gente faz aqui essa nossa integração em um intervalo, né, em um domínio que tem ali, né, o beta f centrado. Então, esses caras aqui são as nossas probabilidades de transição. Então, né, a nossa pergunta central a ser respondida, né, nessa nossa aula de teoria de perturbação dependente do tempo é, no caso, né, resolver essas integrações. E com isso eu vou finalizando, né, esse primeiro vídeo, né, da transição para um espectro contínuo, porque a ideia desse primeiro vídeo é realmente só passar quais são as expressões. No próximo vídeo eu vou calcular explicitamente um exemplo com vocês.
Eu vou pegar uma perturbação contínua e eu vou, né, mostrar para vocês como é que fica a cara disso, que a gente chega num resultado bem interessante. Ok? Inclusive, né, no resultado aqui, que é chamado, no caso, de regra de ouro de Fermi. Com isso, finalizando o vídeo então. Muito obrigado por você que viu até o momento. Um abração para vocês e até a próxima aulinha.